Olá, sétimo ano, tudo bem? Professora Márcia de Matemática. Hoje nós vamos falar de expressões algébricas ou literais. Eu coloquei para vocês aqui 4 frases que inclusive são bem parecidas com o exemplo que vocês têm no livro. A primeira frase fala 5 subtraído de 2. A leitura que nós fazemos na linguagem matemática é essa, 5 menos 2. Metade de 8 multiplicada por 3. A metade, o que nós fazemos? Dividimos por 2. Então, a metade de 8 multiplicada por 3. Quando nós chegamos nessa terceira frase, nós temos o seguinte: triplo de um número qualquer. Quando nós falamos o triplo, é 3 vezes um número qualquer. Esse número qualquer é um número desconhecido que nós não sabemos. Nós podemos chamá-lo de x, de y, de z, de a, de b. É uma incógnita, é um valor desconhecido. Na quarta frase eu tenho o quíntuplo da soma de 2 números desconhecidos. O quíntuplo, 5 vezes. A soma de 2 números desconhecidos. Como são 2 números desconhecidos, eles têm valores diferentes. Então, eu tenho que dar letras diferentes. Quíntuplo da soma de 2 números desconhecidos. Chamei esses 2 números de x e o outro de y. Assim como poderia ser a e b, poderia ser y e z, x e z, poderiam ser outras letras. Mas toda vez que nós falarmos de um número qualquer, um número desconhecido, nós utilizamos letras. Então, aqui nós temos as expressões que são simples, que nós não usamos letras. Mas aqui, quando nós usamos as letras, nós estamos começando a falar das expressões algébricas ou literais. Essas expressões, elas vão envolver um número e vão envolver uma letra. Bem, vejamos agora o valor numérico de uma expressão algébrica. Eu tenho uma expressão para achar o perímetro, onde o perímetro é 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento. E o L eu vou substituir por 15 e o C por 28. Por quê? Porque o L, vale 15 e o C vale 28. Então, a largura é 15 e o comprimento é 28. Então, no lugar do L eu vou colocar 15 e no lugar do comprimento eu vou colocar 28. Então, vai ficar 2 vezes o L, que é 15, mais 2 vezes o C, que é 28. Fazendo as multiplicações antes da soma, 2 vezes 15, 30, 2 vezes 28, 56. 30 mais 56, eu tenho um perímetro igual a 86. Nas expressões algébricas ou literais, é claro que nós temos o termo algébrico. O nome, como foi dito, ele vai envolver número e vai envolver letra. Então, o termo algébrico ele é formado pela parte numérica, que nós chamamos de coeficiente, e pela variável, ou produto de variáveis. Ou seja, essas variáveis, elas se multiplicam com o coeficiente também. Essas variáveis são as letras, que podem ou não estar elevadas a algum expoente. Vamos ver aqui 3 exemplos. No exemplo A, eu tenho 3A. O 3A é a mesma coisa que o 3 vezes A. O coeficiente, como foi dito aqui, é a parte numérica. Então, se você tem esse termo algébrico, o coeficiente é o 3 e a parte literal, que é a parte das letras, é somente o A. Então, 3A é a mesma coisa que 3 vezes A. O exemplo B, menos 5x3, é a mesma coisa que menos 5 vezes x3. Olha aqui, apareceu um expoente. Aqui não tinha. Então, pode ou não estar elevado a algum expoente. Coeficiente é o menos 5. Observe que o sinal acompanha. A parte literal é o x elevado ao cubo. É o x3. Exemplo C. Menos 4 quintos xy2. É a mesma coisa que menos 4 quintos vezes x vezes y. O sinal de vezes não vai aparecer, mas ele existe e ele está lá, tá? O coeficiente, menos 4 quintos. Lembrando que o coeficiente é a parte numérica.
O menos entrou junto com a fração. Parte literal, x, y, 2. Né? Lembrando que é a mesma coisa que x vezes y, 2. Então, o coeficiente é o valor do número, é o número que acompanha. E a parte literal é a parte das letras que acompanha esse termo algébrico. Bem, esses termos algébricos, eles também têm termos semelhantes. O que vem a ser os termos semelhantes? Os termos semelhantes são dois ou mais termos que possuem a mesma parte literal, a mesma parte das letras. Vamos ver aqui exemplos. Na letra A, eu tenho 5x e 8x. Qual é a parte literal aqui? É o x. E aqui também é o x. Então, nós dizemos que eles são termos semelhantes. Por quê? Porque tem a mesma parte das letras. O exemplo B. Menos 9n3 e 4n3. Você não vai olhar nem para o sinal e nem para o coeficiente. Você vai olhar para a parte literal. A parte literal aqui é o N3 e aqui também é o N3. Então, também são termos semelhantes. Aqui eu botei um exemplo para vocês do que não é o termo semelhante. Então, olha aqui. Eu tenho 3y2 e 4/7 de y. Professora, mas os dois têm y. Muito bem, mas aqui tem o expoente 2 e aqui não tem. Para ser termo semelhante, a parte literal tem que estar toda igual. Se aqui é y2, aqui também deveria ser y2. Ou aqui ser só o y, para ficar como esse. Mas como aqui tem um expoente 2 no y e aqui não tem, então eles não são termos semelhantes. Vamos ver a redução de termos semelhantes. O que é reduzir os termos semelhantes? Nós vimos que os termos semelhantes são termos que possuem a mesma parte literal. Como nós fazemos para reduzir esses termos semelhantes? Quando nós falamos reduzir os termos semelhantes, é resolver as operações com esses termos que são semelhantes. É adicionar algebricamente os coeficientes e conservar a parte literal. Ou seja, você não vai mexer na parte literal. Quando nós falamos adicionar, nós estamos envolvendo tanto a soma quanto a subtração. Veja um exemplo aqui. Na letra A eu tenho 5x mais 6x. A parte literal você não vai mexer. Você vai fazer a operação apenas com o coeficiente. Então, eu tenho 5 mais 6. Eu vou ter 11x. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 5x. Vou somar com mais 6x, eu vou ter um total de 11x. Na letra B, eu tenho menos 3n mais 4n. Então, eu devo 3 e pago 4. Vou ficar com 1n. 1n é a mesma coisa que n, tá? Na letra C, menos 6y mais 2y. Eu devo 6 e pago 2. Então, eu vou ficar devendo 4y. Reparem que a parte literal, ela não muda, ela não altera. O que você resolve, como foi dito, é o coeficiente. Na letra D, eu tenho menos 3x mais 4y menos x. O menos x é a mesma coisa que menos 1x. Ah, mas o 1 não aparece aqui, mas você está vendo só um x. O que eu fiz? Eu somei os negativos, ó, menos 3x com menos 1x, menos 4x. Repeti esse 4x positivo, para agora eu resolver entre eles, tá? Então, ó, eu devo 4 e pago 4. Vou ficar com quantos x? 0x. E 0x é a mesma coisa que zero. Por quê? Porque 0x é 0 vezes x. E 0 vezes x vai dar 0. Bem, vamos finalizar falando de sequências. O que vem a ser sequências? São sucessões de números ou figuras colocadas em determinada ordem. Essas sequências, elas podem ser recursivas ou não recursivas. As recursivas, elas estabelecem uma ordem. Eu botei aqui 2 exemplos de sequências de números. Aqui eu tenho a sequência 0, 2, 4, 6, 8. É a sequência de números pares. Eu sei que de um número para outro eu acrescento 2 unidades. 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. E assim vai. A sequência de números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. A mesma coisa. Conta de 2 em 2. 1,
mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9 e continua. Então, essas sequências, elas são recursivas porque elas estabelecem uma ordem. Elas estão sendo contadas de 2 em 2. As não recursivas não estabelecem regras. Botei aqui o exemplo de números primos. Os números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13 e continua por aí. Por que não tem uma regra? Vamos ver aqui, ó. De 2 para 3, eu somei 1. De 3 para 5, somei 2. De 5 para 7, somei 2 de novo. De 7 para 11, somei 4. De 11 para 13, somei 2. Então, você percebe que não existe uma regra que estabeleça essa sequência. Então, por isso que ela é chamada de não recursiva. Então, 7º ano, vocês deverão fazer as atividades do livro, páginas 45, 47, 48, 50, 51, 52 e de 56 até o 59. O caderno de atividade, vocês deverão fazer o capítulo 7, já revisando esse capítulo, ok? Então, um beijo e até o Zoom.